Olá, boa tarde, bem-vindo ao Madeira em Direto. Para hoje vamos falar de horóscopo, sim, aquela coisa que gosta muito de ouvir falar lá em casa. Ainda estamos em Capricórnio, mas sensivelmente no dia 20, às 5 horas e 16 minutos da manhã, vamos entrar finalmente em Aquário e é precisamente sobre isso que vamos falar hoje com a Helena Sofia, que percebe bem deste assunto e que vai nos ajudar nesta matéria. Mas também, Sofia, vamos falar... Não, estavas aí tão bem. Parecias uma verdadeira astróloga, já a falar do signo, quando é que entrávamos, quando é que deixávamos entrar. Não meteste água, mas já reparaste que o tema de hoje é praticamente só relacionado com a água. Vamos falar muito de água. Vamos falar do ambiente e a água. Como é que é feito o tratamento das nossas águas a nível de qualidade. Programa bastante interessante. E se quiser participar, tanto nesta primeira parte, colocando alguma questão à Helena sobre a questão da astrologia, o horóscopo aquário, mais concretamente, basta ligar para o 291-709-133 ou deixar uma mensagem em rodapé. Basta enviar uma SMS com MD, espaço a sua mensagem, nome e localidade para o 4545. Vamos então começar aqui a conversar já com a Helena Sofia, que percebe muito mais do assunto do que nós. Já dispensa apresentações, praticamente já foram tantas as vezes, não é? Já é da casa. Mas o aquário não é um signo de água, Não é? é um signo de ar. Mas eu vou um pouquinho atrás ao Capricórnio, porque o zodíaco tem 12 signos, portanto 12 padrões energéticos, arquetípicos, e tem uma ordem rigorosa. E antes temos o Capricórnio, que é um signo de terra, é o signo que ainda está no céu, digamos, que é um signo, por ser de terra, é um signo que lida com o real, com o concreto, portanto, e com a realização, ou seja, é um signo que me confronta com a sociedade do meu tempo, com o meu papel na sociedade do meu tempo. Portanto, tem a ver com poder, com gerir bem no meio das instituições sociais, com a minha imagem pública, enfim, com o exemplo que eu venho deixar, ou com o contributo que eu venho, com a minha procura do que é que eu venho deixar à sociedade do meu tempo. E é um signo que é regido por Saturno, que é um planeta que lida com... É o planeta do karma, ele lida com o tempo e com o espaço, e lida com estruturas. Por isso, o Capricórnio lida com estruturas sociais, com estruturas políticas, se quiser, económicas, mas com tudo o que dá forma, com... Saturno tem a ver também com a estrutura da minha personalidade, no sentido em que ele tem, digamos, duas formas de se expressar. Ele representa a forma como eu, através das experiências da minha vida, traduzo em sabedoria, ou em segurança e em maturidade, ou de uma forma negativa, se eu tiver um Saturno fraco no meu tema natal, em que, em vez de transformar as experiências de vida em sabedoria, eu acabo por ou culpar os outros, ou culpar a mim, ou por negar partes, ou por negar algum material psíquico e não aceitar, portanto, mando para a sombra e depois, mais tarde, projeto no exterior, e, portanto, com medos. E isto porque o Capricórnio é um signo convencional, é um signo de tradições, é um signo que de alguma forma não quer mudar nada, ele lida com as regras, portanto as regras de uma sociedade que mantém a segurança, ou que vão mantendo a segurança de uma sociedade. É objetivo, exatamente. E... agora perdi-me. E porque o Saturno tem exatamente a ver com a forma como eu depois integro as experiências psiquicamente. E com essas regras, ou seja, o Saturno, nós costumamos dizer que o Saturno normalmente não quer mudar nada, portanto tem a ver com aquilo que, estando bem ou mal, a gente já sabe como funciona. E vamos mantendo, ou há uma parte de nós que quer manter as coisas porque se sente seguro. E a seguir ao Capricórnio, portanto, vem o Aquário, que é um signo de ar. E que não tem nada a ver. E que vem, enfim, vem fazer um contraponto aqui com o Capricórnio, no sentido do Capricórnio, o Aquário é um signo de ar, portanto, e é o último ar do zodíaco. Temos os Gêmeos, a Balança e o Aquário, que é o último signo de ar do zodíaco, portanto, é uma alta frequência, tem a ver com a linguagem simbólica, porque nós temos dois hemisférios cerebrais, temos o hemisfério esquerdo que é governado, vamos lá ver, por Mercúrio, que é o pensamento dedutivo, o pensamento lógico, o pensamento em que eu classifico, divido, separo para entender o meio ambiente à minha volta, e tenho o hemisfério direito, que é intuitivo, que é criativo, que apanha a sabedoria por intuição, ou seja, é a sabedoria instantânea. Eu num momento sei, sem saber como é que sei, mas é como se um raio de luz
aquelas intuições que a gente diz, é mesmo isto. E Urano tem a ver portanto, com esses processos intelectuais de alta frequência, por isso o símbolo do Urano, não, Aquário, o símbolo do Aquário são ondinhas que têm a ver com uma alta frequência. E o Aquário é um signo universalista. Portanto, enquanto que eu no Capricórnio ainda sou eu, ou o meu poder frente aos outros, ou a minha imagem pública frente aos outros, e a minha resposta a uma sociedade inteira, o Aquário vem na perspectiva de eu poder partilhar com os outros, ou seja, é um signo em que se lida de igual para igual, em que o outro é igual a mim. Para isso eu tive o outro ar, que foi a balança, em que eu aprendo a amar e aprendo a entender o outro como alguém igual a mim. Ou seja, é um signo extremamente altruísta, que está ligado à solidariedade, à fraternidade, há pessoas sempre abertas ao novo, que é o que o Saturno não gosta e o Capricórnio não gosta, portanto, sempre abertas a qualquer coisa de novo. Porque é um signo que tem a ver com amizades, numa primeira fase em que são as pessoas com quem eu me identifico, mais tarde com grupos que pensam igual a mim e que têm a ver, em que nos juntamos todos com um projeto comum. Daí Ou então seja, entramos naquela questão que tinha dito, que é o equilíbrio dos signos. Este Exato. vem equilibrar aqueles valores que o anterior não tinha. O anterior, porque este projeto comum do Aquário, e o Aquário pensa em grande, é como se pensasse na humanidade toda em evolução, ou seja, é muito pouco subjetivo o aquariano, no sentido em que não está subjetivo, no sentido do meu irmão, a minha família, como o caranguejo, que é o meu filho, o meu pai, portanto, os meus. O Aquário pensa em grande, pensa em termos do todo, ou seja, da humanidade como um todo em movimento, porque o Aquário está sempre em movimento. O planeta que rege o Aquário é Urano, que é um planeta que foi descoberto em 1781, casualmente, portanto foi o primeiro planeta, a partir de Saturno não se consegue ver sem telescópio, que foi descoberto por um astrónomo amador. Inclusivamente as características do Urano são físicas, são completamente diferentes dos outros planetas todos, e Urano vem introduzir, ele aparece na altura da Revolução Francesa, da Revolução Americana e da Revolução Industrial, ou seja, ele vem revolucionar completamente o mundo. Por isso, ele está ligado sempre a tudo, à linguagem simbólica, que é uma linguagem inacabada, em que é uma linguagem criativa, e infinita, se quiser, portanto não é como aquela que 2 e 2 são 4, não é uma linguagem criativa, é uma linguagem, agora falta-me a palavra, mas pronto. É um signo completo, o Aquário, tendo em conta todas estas características e o bom relacionamento que mantém com os outros ascendentes. Com os outros signos. O Aquário é um signo humanitário, digamos, de solidariedade, e é um signo, como eu ia dizer, que entretanto esqueci-me, de um projeto comum, e esse projeto tem sempre uma tónica de transformação social, portanto vem sempre contra Saturno, vem sempre contra o vigente. Urano é um planeta que está sempre contra as normas estabelecidas, por isso ele vem introduzir sempre qualquer coisa de novo. E ele tem a ver também, ao nível pessoal, com o processo de individuação que o Jung falava, ou seja, a descoberta, a descoberta de quem eu sou, até às últimas consequências. Porquê? Porque o Aquário pressupõe a noção de grupo, e a noção de grupo em que somos todos iguais, e há respeito, e respeito pela diferença, no sentido em que é como um organismo vivo, que é a humanidade em evolução, em que cada um sabe quem é e cada um traz ao grupo aquilo que mais nenhum dos outros pode trazer, e o grupo cresce e avança nesse sentido. É esta a proposta do Aquário, e vamos entrar na era do Aquário. Torna-se então curiosa, então é aquela questão que também estava a dizer, que é de ter sido descoberto na altura de revoluções, não é? Exatamente. Pode ter alguma influência nesse mesmo aspecto. Urano tem muitas vezes a ver com inconformismo, com revoltas, desejo de mudar, não é? com radicalismos, com todos estes contra. Porque a primeira descoberta, a descoberta, ou seja, o Aquário numa primeira fase diz: eu não sou igual a todos, eu quero ser diferente. Daí, às vezes, a excentricidade ligada ao aquariano, ou às pessoas com Urano muito forte no tema, há sempre um lado muito excêntrico, muito de quererem mostrar aos outros que são diferentes, porque quando aparece Urano, o mote da Revolução Francesa é a igualdade, liberdade e fraternidade. Portanto, são 3 palavras-chave para Aquário, são 3 palavras-chave para Urano, e, sobretudo, é a descoberta
da liberdade, para lá de Saturno, ou seja, para lá de condições sociais, de condições culturais, de condicionalismos. Marcar E pela a diferença, libertação digamos. de dependências. Ou seja, é eu aprender a ser livre. E numa primeira fase, o que é que o uraniano ou o aquariano faz? É eu estou contra, eu sou diferente de todos os outros. E às vezes depois, até em termos físicos se percebe, pessoas com cabelos azuis, pessoas, ou mesmo ao nível da adolescência, que é uma idade muito uraniana, em que são sempre os adolescentes que trazem algo de novo à nossa sociedade, se percebe que há modas que estão sempre contra, os adolescentes estão sempre Criam contra o seu os pais. próprio estilo, Ou digamos. seja, numa primeira fase eu estou contra, eu não sou igual a todos vocês, mas no fundo, porque às vezes o medo é de me ser roubada a liberdade. E então eu, como que ponho uma barreira, eu sou diferente dos outros todos. Só que a última resposta de um homem livre, se quiser, ou de um aquariano, é sempre com os outros. Ou seja, a última resposta da liberdade é com os outros, nunca é contra os outros. Ou seja, quando eu ainda estou contra, e eu digo eu não sou igual a ti, nem sou igual a ti, ou aquela frase, entre aspas, esta carneirada, não é? Ainda não é a vivência adequada para o uraniano, ainda está a passar pelo processo de descoberta, porque o Urano pressupõe realmente esse eu saber quem sou, para lá desses condicionalismos todos, e muitas vezes pagar o preço dessa liberdade, porque normalmente somos apontados, mas há sempre qualquer coisa mais à frente. As pessoas com uranos fortes no tema são pessoas que apanham, que captam o futuro. O Urano tem a ver com comunicação à distância, sem espaço, sem tempo, tem a ver com máquinas, com o pensamento científico, com descobertas. Todos os grandes cientistas do nosso século e dos séculos passados foram pessoas com uranos fortíssimos. E todos excêntricos. É raro encontrar um cientista, a genialidade está ligada a Urano, é raro encontrar um cientista que não tenha tido uma vida mais ou menos excêntrica, diferente dos outros todos, porque apanham o futuro, como que vivem à frente. E às vezes o drama do aquariano é sentir-se desintegrado da sociedade do seu tempo, perceber que tem a mente uns anos mais à frente e não haver, digamos, feedback da sociedade. Mas não é também uma pessoa muito ligada a todos os outros ao seu redor? Estava a dizer que também tinha aquela perspectiva um pouco do altruísmo, de fazer pelos outros. Será que ao entrarmos neste ramo, neste campo do excentricismo, de uma pessoa que seja muito excêntrica, será que essa pessoa também não vive demasiado centrada em si? Não, mas esse é um processo. De maturação, então? É um processo de descoberta, que normalmente está sempre contra Saturno, porque quer eu queira, quer não, eu tenho um Saturno no meu tema, ou toda a gente tem um Saturno, toda a gente tem Urano. Eu posso ter um Saturno mais forte do que o Urano, e posso ter um Urano mais forte do que o Saturno, mas é muito engraçado, porque um ciclo de Urano são 84 anos, que incluem 3 ciclos de Saturno. E a maior parte desses génios que fizeram parte da nossa história, muitas vezes as ideias deles, ou seja, levam 84 anos a serem aceitos pelas massas. Para nós vermos às vezes quantas pessoas vivem à frente no tempo e se sentem desintegradas completamente de uma realidade que se costuma dizer, espremo o limão e já não deita mais, já não consigo ir mais além. Helena, se me permite, vamos Diga. só ver o que é que nos dizem daquele lado, porque temos uma chamada. Olá, boa tarde. Vamos nós mais além. Olá, está a ouvir-nos? Sim, boa tarde. Boa tarde. Está a ligar-nos de onde? Da Madeira. Eu precisava que a senhora fizesse o favor de me dizerem o meu signo de touro, que nasci a 30 de 4 de 1957. Hoje estamos a falar um pouco do aquário, que é a era que vamos entrar, a partir de 20, se não me engano, não é? Nasceu em que dia? A 30 de 4 de 1957, se a senhora puder fazer o favor. Pois é touro, É o seu touro. signo. E a touro? É touro, mas nós ainda não podemos falar do touro, isso são surpresas que... Fica para um programa mais à Pois é. frente. Mas não conhece ninguém que seja do signo de aquário? Eu conheço. Pronto, é o tema que nós estamos a falar hoje. Então depois vá assistindo ao nosso programa e veja se identifica esta pessoa do signo de aquário com o que estamos aqui a falar. Fica um bocadinho mais para a frente. Touro. Muito obrigada obrigada, pela boa tarde. chamada.
Quando é que vai ser o signo de touro? Mais uns diazinhos à frente. Em maio. Olha, um beijinho para as senhoras todas. Muito obrigada, Beijinho, boa adeus. tarde. Alguém que está muito interessado em Muito falar ansiosa dos por outros. chegar ao Normalmente seu os signos signo. estão certos, portanto, começam ali 20, 21, 22, 23 e o problema de não se saber qual signo é que se é quando se nasce na mudança do signo. Então aí realmente tem que se ir ver a hora. Mas 30, Neste caso está bem mas clarificado. 30 do 4 É bem touro. realmente é bem perto de maio, é touro, sem dúvida alguma, o sol. Estávamos a entrar no aquário, embora ainda falta alguns dias para finalmente as pessoas serem consideradas aquário. Estávamos então a falar da questão dos valores do altruísmo, que é uma questão daqueles passos de maturação. Mas será que essas pessoas conseguem sempre chegar a esse aspecto ou nem por isso, é de acordo com a influência do planeta Urano? Digamos que há um apelo. O Urano propõe-me um processo pessoal. Não quer dizer que o que acontece é que Urano, Neptuno e Plutão são três planetas lentos, são transcendentes e demoram muito tempo em cada signo. Ou seja, a leitura para Urano, Neptuno e Plutão muitas vezes é geracional. Ou seja, cada vez que Urano muda de signo, essa geração como um todo avança, conforme o signo em que ele está, avança com qualquer coisa de novo. Eu estou, por exemplo, Urano em Balança, que por acaso esteve próximo de Plutão em Balança, foi a altura em que as mulheres se começaram a libertar e começaram a assumir os divórcios, quando antigamente o estabelecido na sociedade é que as mulheres não se divorciavam. Ou seja, Urano vem sempre trazer uma proposta de novo e é uma proposta que vai além da descoberta de nós próprios, da fidelidade a nós próprios. Porque eu costumo dar muitas vezes... É uma, de certa forma, é uma afirmação perante a sociedade? Eu penso que não é uma afirmação perante a sociedade, são mudanças que a sociedade precisa, porque se não estagna, se não cristaliza, porque Saturno, se não se mexer em Saturno, a sociedade e nós próprios cristalizamos. Eu costumo dar há uma astróloga, minha amiga, a Paula Chambel, costuma dizer, sempre que um Urano se levanta, há um Saturno que estrabucha. No sentido em que Saturno, muitas vezes, por medo, nós costumamos dizer, Saturno transforma medos em virtudes, porque eu às vezes por medo, por não assumir até onde eu posso ir, eu invento desculpas e as desculpas que eu invento normalmente são socialmente aceitáveis. Eu costumo às vezes dar a ideia de, por exemplo, imaginemos que eu tenho aqui uma bailarina com potencial enorme para ser a maior bailarina do mundo. Claro que eu estou a dar um exemplo caricato, mas mesmo para exagerar, para perceber. E vem aqui um indivíduo dos Estados Unidos e convida-a para ir para os Estados Unidos dançar para uma companhia qualquer. E ela começa a dizer, por medo do novo, do conhecido, de uma nova morada, de um estrangeiro, de uma nova língua, de N coisas, ela inventa desculpas socialmente aceitas. Não vou porque a minha mãe não pode ficar sozinha. Ai, mas o meu irmão, ele é tão novo e ele depende tanto de mim. São desculpas que acabam por ser virtuosas, porque uma pessoa ouve aquilo e diz, pois é, realmente esta pessoa é muito coerente, muito sensata, muito amiga dos seus. Politicamente correto, Só que digamos. isto transforma-se em frustração, porque no dia em que vem a minha colega que afinal foi e volta, e eu olho para aquilo e penso, eu podia ter ido mais longe na descoberta de mim próprio e inventei desculpas para ficar aqui. Isto acaba por se transformar em frustração. Ou seja, Urano propõe-nos sempre eu ir mais longe na descoberta de mim. É um salto no escuro. Porque normalmente na vida nós queremos mudar de copo d'água ou mudar de uma situação de vida, mas queremos que nos apareçam com o copo cheio para então largarmos o copo velho. E a vida não funciona assim. Eu primeiro tenho que esvaziar um copo para que o universo venha e encha qualquer coisa. Porque quando eu digo sim, a vida aparece-me com N oportunidades em que a minha resposta será sempre um sim. Se for, claro que eu também não posso desresponsabilizar-me quer dizer, antes de Urano vem Saturno, e Saturno pressupõe uma responsabilidade. Portanto, eu também não me posso desresponsabilizar e largar marido e filhos e ir à aventura completa, porque é sempre o que Urano propõe. Mas há situações específicas em que o nosso tema diz está na hora de saltar no escuro, de apanhar e então o comboio. vamos aproveitar mesmo essa dica do está na hora, porque está na hora de fazer uma breve pausa. Sempre um prazer ouvir uma voz tão límpida e cristalina. Será que o signo dela é aquário? Não sei, provavelmente. Depois contamos nas cenas do próximo capítulo. Já vamos Fico para a descobrir segunda isso. parte, depois vamos descobrir isso.
Helena, estamos mesmo quase a terminar o nosso programa. Estávamos a falar de Aquário. Em síntese, quais são as principais características deste signo? Eu gostava só de fazer aqui uma ponte entre Saturno e Urano, realmente, porque nós temos Saturno como que representa o passado e Urano, que é o apelo de futuro. Ou seja, e o Saturno vem antes de Urano, ou seja, tem que haver um equilíbrio entre estas duas funções psíquicas, quer ao nível da sociedade, quer ao nível pessoal. No sentido em que nem eu posso estagnar e ser conservadora e não querer mudar nada, às vezes por uma falsa segurança, nem eu também posso ser completamente inovadora e não ter, digamos, um chão. Ou porque exatamente Saturno é a estrutura da minha personalidade, eu também não posso ir à frente e abarcar tantas experiências que depois não consigo integrar na minha personalidade. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre estas duas funções. Mas como características do Aquário, realmente é um signo visionário, dá todo aquele tipo de pessoas intuitivas que têm o poder de ver as coisas em movimento, que percebem por onde é que o todo se desloca. Dá pessoas altruístas, solidárias, inventivas, algo excêntricas, porque tem sempre o Urano um pouquinho por trás, não é? Pela negativa podem ser pessoas demasiado intelectuais, com ideias fixas, arrogantes mentais, mas digamos que todos os signos propõem um processo e uma integração até eu viver o signo, a expressão do signo na sua melhor forma. Olha, Helena, e por falar em propor é o que vamos nós fazer, que continuemos a falar na próxima sexta-feira, precisamente sobre os signos. Muito obrigada uma vez. Próximo à 8. É 8. Vamos falar novamente sobre os horóscopos. Dia destes.